Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos, um dia abençoado nessa quinta-feira, que Deus possa ministrar os nossos corações. Hoje é 28/7, mais uma palavra da parte do Senhor para nós. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser saber mais sobre o aconselhamento aqui do canal, é só mandar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado. A palavra de Deus, ela nos diz assim. A nossa leitura vai estar lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, no versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pegar apenas o versículo 1 para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do texto, e aí vou situar no contexto. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu já trouxe essa mensagem, né? Não é uma mensagem desconhecida, não, pelo contrário, e aqui no canal também eu trouxe algumas vezes. Uma vez eu até fiz a colocação sobre essa palavra de Isaías, né? Morrerás e não viverás, porque possivelmente Ezequias perderia até mesmo a sua salvação. Eu acho que o perigo aqui não era só a morte física, era a pior morte, a morte da alma. Morrerás e não viverás. Parece uma redundância, mas essa repetição ela tem um sentido espiritual. Só que quando nós olhamos esse texto, ele traz para nós outros ensinamentos. Ele é um texto bem profundo, né? Isaías vai até o rei Ezequias, dá a ele a notícia. Depois o profeta Isaías sai da sala do rei e o rei começa a chorar. A palavra diz que o rei Ezequias se vira para a parede, né? Ele fica de costas para as demais coisas e se vira para a parede. Uma simbologia clara, né? No sentido de orar e ali se entregar totalmente, se derramar e se desconectar das coisas do mundo, se virando para a parede, é isso. E ele chora ao Senhor copiosamente, ele clama ao Senhor e ele pede ao Senhor que seja revertido esse juízo, né? Que não haja essa situação, que ele não morra. E o Senhor atende a oração dele. Tanto atende tão rápido que o profeta Isaías não tinha nem saído do palácio, ainda estava no pátio, e o Senhor manda o profeta Isaías voltar. E aí, a primeira visita, o profeta Isaías traz a condenação. E na segunda visita, ele traz ali o perdão do Senhor. O Senhor acrescenta ao rei Ezequias 15 anos, né? A sombra do relógio de Acais, ela é revogada, ela volta 10 graus. Então assim, o Senhor vai e muda a sorte do rei Ezequias. E quando eu olho esse texto, eu vejo uma coisa bem interessante aqui, que é a graça ela sendo manifesta no Antigo Testamento todo momento. Todo momento. A gente poderia aqui ficar o dia inteiro falando da palavra e vendo a graça na lei, né? No período da lei, o período do Antigo Testamento. No entanto, a graça estava ali. Eu sempre digo que a lei ela foi feita para não ser cumprida. Como assim ela foi feita para não ser cumprida? Não que Deus não quisesse que ela fosse cumprida. Na verdade, ela prova ao homem que ele não tem condições de cumprir. A lei é isso, ela prova ao homem que ele, pelo seu esforço, pelo seu merecimento, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele não é merecedor de receber a bênção de Deus. Então a lei foi feita para não ser cumprida, para mostrar ao homem que ele é dependente sim da graça. A primeira visita de Isaías, quando Isaías entra na sala onde estava o rei Ezequias, ele traz a lei, ele traz a condenação. Põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Morrerás e não viverás. Na segunda visita, ele traz a graça, ele traz o perdão. É como se fosse o Velho Testamento na primeira e o Novo Testamento na segunda. Sobre a lei, estaríamos encerrados no nosso pecado, é o que diz Paulo. E sobre a graça, a reconciliação com Deus. Então, quando Ezequias ele recebe a cura, o que é feito? O profeta Isaías ele utiliza de um agente para poder ele passar sobre a ferida. A palavra fala que foi a pasta de figo. E a pasta de figo, ela para ser feita, o fruto da figueira, o figo, ele tinha que ser moído, ele tinha que ser ali amassado. Olha que interessante. Então Jesus, que é o fruto da figueira Israel, Jesus ele é o fruto dessa figueira, ele foi moído pelos nossos pecados. E essa morte dele nos tirou da lei e nos levou para a graça. Porém, às vezes nós queremos viver um certo legalismo. Eu sempre bato nessa tecla aqui, o pessoal gosta de voltar na lei. Daqui a pouco eu acho que vai ter gente botando éfode, estola sacerdotal e querendo fazer sacrifício de animais, sendo que isso tudo já passou, já é dispensável. Dentro do nosso contexto, não tem vez para isso. Jesus ele morreu na cruz do Calvário,
há um sacrifício necessário, suficiente. Foi necessário, porém suficiente. Então Deus não quer ver você fazendo penitência, se sacrificando. O maior sacrifício já foi feito na cruz. A tua bênção, o teu milagre, ele não virá por intermédio das tuas obras, ele virá por intermédio da graça de Deus. Isso que eu digo, tem gente que recebe sem que tenha feito, sem que tenha buscado em nenhum momento, sem que tenha movido uma palha, feito nada. Então, não quer dizer que a meritocracia é o que o homem fez ou deixou de fazer. Então, a lei, a primeira visita veio a condenação. Põe em ordem a tua casa, morrerás e não viverás. E aí a segunda visita, o profeta Isaías sai. Quando ele volta de novo, o Senhor manda ele retornar, ele traz a graça e o perdão. A pasta de figo representando a morte de Jesus no Calvário. E o profeta, ele diz para Ezequias, sararás no terceiro dia. Olha que interessante. 3 é uma das assinaturas divinas, como 7 é uma outra assinatura. 7 indica a perfeição de Deus. 3 mostra a morte e a ressurreição. 3 fala de um projeto de morte e ressurreição. Então, ao terceiro dia, ele foi curado, ele sarou. Como Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, assim, para Ezequias, podia ser até que ele pediu, né? E se adiantasse, né? Ali a sombra em 10 graus. E adiantar era mais fácil, né? Adiantar era tranquilo, né? Você inventar, né? Às vezes nós queremos soluções fáceis, nós queremos viabilizar um milagre, possibilitar, facilitar, né? Então, Senhor, deixa eu colocar minha mão aqui para poder ajudar um pouquinho, para poder tentar ver se as coisas melhoram, se vai mais rápido, se acontece a minha bênção antes do que eu imagino. E, na verdade, o que foi feito foi, a sombra ela voltou 10 graus. A revogação da condenação foi o que houve, né? A revogação da condenação da lei. Paulo diz, estávamos mortos em delitos e pecados, mas pelo seu Espírito temos vida. Então, o Senhor, ele quer te tirar desse ambiente de legalismo, desse ambiente de religiosidade, para te conduzir a um ambiente da graça. E no ambiente da graça tem milagre. E no ambiente da graça tem transformação. No ambiente da graça tem mudança, tem revogação de juízo. Porque o juízo ele foi trazido. O juízo ele veio. Põe em ordem a tua casa, vais morrer, não viverá. Né? Foi a palavra do profeta. Mas o juízo foi revogado. Se tem alguém que pode revogar o juízo que Deus determinou, é o próprio Deus. Ele pode revogar. A destruição às vezes se abate sobre a nossa casa, sobre a nossa família, se abate sobre o casamento, se abate sobre a saúde, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional. Às vezes vem sobre os filhos. O juízo vem, mas o Senhor tem poder para revogar. O grande segredo foi Ezequias virou as costas, se desconectou com o mundo, se desconectou com a lógica, com a razão, com aquilo que os seus olhos humanos veriam. E ele se conectou com Deus. C.S. Lewis diz, quando nós oramos, nós conectamos o altar da terra com o trono do céu. E isso muda tudo, tudo. Porque nós temos um Deus que ele tem prazer em ouvir a nossa voz em oração. Ele se alegra, ele se alegra. Lembra de Adão peca, e o Senhor fala, Adão, onde estás? E Deus ele gostava de conversar com Adão na viração da tarde. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz e ver as tuas lágrimas e ouvir você dizendo, Senhor, me agracia, me conceda a tua bênção. Eu não sou merecedora, eu não sou merecedor, me dê, Senhor, o seu milagre. Revogue, Senhor, o juízo, a destruição, a ruína que veio sobre a minha casa. E assim como Deus ouviu o rei Ezequias, ele te ouvirá. Creia. Já nessa manhã Deus está mandando te dizer, ele te ouvirá. Que Deus te abençoe. Nesse dia, a paz do Senhor Jesus